qual procedimento de estética íntimo são mais procurados atualmente? Tem um procedimento estético que eu dei um nome de cafetiche. Que tá associado ao sexo anal, né? Então, assim, a mulher que pratica sexo anal com o marido, normalmente ela sente muitas dores. Hoje tem um procedimento estético que a gente melhora essa relação sexual. Quem gosta, quem quer fazer sexo anal, existe hoje um procedimento simples, rápido, que a gente faz e melhora principalmente a dor da relação sexual quando pensa-se em fazer sexo anal. Existe, né, a harmonização peniana que ela, além de aumentar espessura do órgão, ela também, o calibre, né, ela aumenta o tamanho. Normalmente, a gente precisa de estímulo. Então, o meu grande diferencial é esse. Eu te acompanho. Eu consigo ver sua semana. Não tá dando certo, a gente muda. Vamos trocar essa dieta. Eu puxo sua orelha. Às vezes o paciente fica assim, ih, lá vem a bronca. Mas não é bronca. É chamar pra realidade. Porque senão depois ele vai me procurar com uma catatal de exames pra tratar hipertensão, dislipidemia, colesterol tá alto. Aí começa a ficar depressivo. Entendeu? Daqui a pouco ele tá com uma bíblia de remédios usando porque simplesmente não quis cuidar. Uma pergunta simples que eu pergunto pros pacientes. Até quando você quer viver? Já pensou a idade que tu quer morrer? E aí a gente começa a conversar. Porque não adianta o cara chegar pra mim e falar que quer morrer com 90 anos, se ele tá caquético numa cama. Não consegue andar, não tem memória, entendeu? Tá dando trabalho pro filho. Que vida é essa? Então a gente precisa começar a tratar da qualidade de vida. E isso começa aos 30, 35, 40 anos. Entendeu? Então é esse o meu propósito. Hoje, eu falo com muita propriedade nisso porque eu cheguei aos 40. Então eu falo assim, cara, depois que eu cheguei aos 40, tudo mudou. E o que eu quero pra mim é o que eu quero pro outro. Existem relacionamentos que não estão indo bem por conta da vida sexual. O que eu posso fazer na vida sexual pra melhorar? Reposição hormonal. Ok, já faço. Mas existe a parte íntima. E eu trabalho com um público exatamente que sofre muito disso. Que é a pessoa que emagreceu muito e que ficou muito flácida. Então ela fica com aquele capu de fusca aqui. Ela e ele. Ele vai colocar uma roupa e ele não se sente bem à vontade. Então se eu trabalhar esteticamente a região pubiana, ele se sente melhor. Quando a gente fala em tamanho peniano, isso é um tabu. E se você for ver, mais de 60% dos homens têm um pênis do tamanho normal. Mas só que, por conta da gordura, o pênis fica escondido ali dentro. O que eu faço? Eu melhoro a parte estética. Eu tiro aquela gordura. Eu solto aquilo ali. E aí o cara, ele se sente mais volumoso. O que isso muda na relação dele? Autoconfiança. E aí, ele já é um cara que ele se sente melhor no vestiário. Ah, vai jogar um futebol. Antes ele ficava com vergonha de botar um short, botar uma sunga. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, fundador da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo. E hoje tem aqui conosco uma convidada muito especial, representando a Associação Comercial de Campo Grande, a Mila. Seja bem-vindo. Fique à vontade, Mila, para estar se apresentando. Obrigada. Importante parceria com a Associação Empresarial, trazendo os cases de sucesso da nossa região. Acho que é mais um papel da Associação Empresarial de Campo Grande. Eu sou Mila Pimentel, vice-presidente da Associação Empresarial, sou presidente do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da nossa associação, e sou membro do ICC, Instituto Campo Grandense de Cultura. Sou sócia da Solos Médico, empresa de segurança e medicina do trabalho. E vai ser uma tarde agradável esse bate-papo aqui com vocês. Estou aqui na expectativa de um papo bem legal. Mila, eu te agradeço por ter aceitado aí o convite de estar junto comigo aqui para receber a doutora, que aceitou também nosso convite de estar aqui participando do Você Também Pode. A doutora Carline, seja bem-vindo, fique à vontade para estar se apresentando. Olá, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou Carline Campos, sou médica formada desde 2009, tá? Com especialidade em endocrinologia e metabologia. Porém, há um tempo eu me dedico a tratar casais em companhia para que eles melhorem a relação, melhorem a qualidade de vida e melhorem a longevidade. Então, eu tô aqui pra gente conversar sobre empreendedorismo e esses cuidados que a gente merece ter. Doutora Carline, como o empreendedorismo surgiu na sua vida? Teve alguém que te influenciou? Qual foi a sua primeira iniciativa a empreender? Fala pra gente. Então, na verdade, se você falar assim para um médico que ele aprendeu na faculdade a empreender, ele não aprende. Pelo contrário, ele aprende que medicina é um sacerdócio. Então, você ter essa diferença do cuidado e do que é empreender, a partir do momento que você vai tirar dinheiro fazendo uma faculdade que é voltada para cuidar de pessoas, existe uma linha muito tênue. Então, eu achava que eu nunca saberia o que era isso. Na verdade, eu vim para trabalhar CLT, fazer concurso público, essas coisas todas. E aí, com o passar do tempo, mas eu sempre tive essa veia muito empreendedora. Eu vendo coisas desde os meus 15 anos, porque eu, apesar de não ser moradora de Campo Grande, eu era moradora de Bangu. Então, eu tive que fazer a minha vida para fazer minha faculdade, para ter condições de ir para a faculdade, comprar os livros e tal, e tudo isso. Então, desde então, eu sempre vi como a gente pode tornar o que a gente gosta de fazer em um negócio.
entendeu? Hoje foi o que eu fiz. Eu transformei o que eu gosto de fazer, o cuidado com as pessoas que eu gosto de cuidar, onde eu mais me identifico, em um negócio. E aí, através de muita mentoria, através de muito estudo de negócio, a associação, por exemplo, veio como me ajudar muito nisso, porque eu não sabia como me anunciar em Campo Grande. Como é que as pessoas iam me conhecer aqui, se eu não estudei aqui, se eu não morava aqui, mas eu tô em Campo Grande há 12 anos. E tem um público aqui. Então foi a hora que eu falei, cara, eu preciso ver um pouco do negócio e não só da clínica, porque a clínica a gente aprendeu lá na faculdade, na pós-graduação, nos cursos que a gente faz recorrentes, mas e a coisa do negócio? A coisa do negócio a gente aprende dia após dia, porque tudo muda. Então o que é interessante ontem, talvez hoje já não seja mais. Então a gente tem que estar estudando para isso, como empresário, como empreendedor, né? Eu penso que ser médico já é um propósito, né, de vida. Mas assim, trabalhar com a autoestima é um plus a mais. Então você trabalha ajudando pessoas a emagrecer. Acredito que você tem mudado muito a história de vidas. E conta pra gente um pouco, uma história que marcou, assim, você ali fazendo um trabalho com a pessoa. Décio, o mais legal de tudo é resultados, né? Quando a gente tem um resultado, a pessoa fica muito feliz e ela vibra junto com a gente, né? Então, e o resultado em si, muitas das vezes, quando uma pessoa procura um médico para tratar a obesidade, ela quer um remédio, ela quer uma coisa milagrosa. E uma coisa que eu aprendi a fazer é mostrar para o meu paciente que o remédio vai emagrecer ele, mas quando ele parar de tomar, se ele não fizer uma mudança, ele vai voltar a engordar. Então, o que eu hoje entendo e que eu pratico muito no meu consultório é o tempo de consulta de qualidade para falar para o paciente por que que ele chegou até aquilo e por quanto tempo ele quer continuar naquilo. Porque eu vou dar para ele todas as ferramentas dos nossos conhecimentos, de acordo com o que ele me relata na consulta, que a gente pode estar interferindo para levar ele a esse resultado. Porque é muito difícil a gente virar a chave. E aí, eu sou moradora de Bangu, mas eu nasci numa cidade do interior, chamada Mendes, muito pequena. E aí, talvez o meu maior caso de obesidade que mais me impacta e que eu conto para todos os maior parte dos meus pacientes, é o caso de um cliente de lá, um paciente de lá, que ele pesava 134 quilos e ele usava 40 unidades de insulina há 20 anos. E aí ele deu entrada no meu consultório falando assim, ele não falou que queria emagrecer, ele falou pra mim, eu queria parar de usar insulina. Aí eu fui e falei, mas há quanto tempo você usa insulina? 20 anos. Eu fui e falei, cara, talvez eu não consiga, eu não sei como é que tá a sua reserva pancreática, mas uma coisa eu sei, se eu te emagrecer, eu diminuo a necessidade de insulina que você tá precisando. E aí ele saiu dali com todas as orientações que precisava, e eu fui ensinando ele a diminuir a dose de insulina. Passados 30 dias, que normalmente é o retorno que o cliente faz pra mim, pra eu trazer exames e tal, ele tinha emagrecido 9 dias, ele chegou todo feliz no consultório e falou assim, doutora, só estou usando 20 unidades de insulina. Bati palma, falei, pô, que bom e tal, como é que você tá? Ele falou, não, tô fazendo tudo direitinho e tal. Beleza. E aí, lá no interior, era um paciente que não tinha muitas condições. Normalmente eu gosto de manter o tratamento mensal com meus pacientes. E esse paciente voltou em 3 meses. Quando ele entrou, eu tive um choque, assim, eu falei, caramba, acho que ele fez bariátrica e nem veio me falar. Porque ele tá muito magro. E aí, eu olhei pra ele e falei assim, cara, como é que você tá? Ele falou, ótimas notícias. E rindo pra mim assim, não estou usando insulina. Aí eu, parou, ele falou, minha glicose está super controlada. Aí eu sempre faço umas anotações, na época não existia o Freestyle Libre, que é um aparelhinho que verifica a glicose sempre. E aí ele trouxe tudo anotado. E eu falei assim, caramba, tá muito bem, muito bem controlada, tá ótimo e tal, não sei o quê. Pesei ele, tinha perdido mais de 30 quilos. E aí eu virei pra ele e falei assim, tá. E aí eu notei que ele tinha feito tudo que eu tinha mandado ele fazer. Aí eu virei pra ele e perguntei assim, o que que te motivou? Eu precisava saber o que que eu tinha falado naquela consulta que tinha mudado a vida dele. Porque ele não tinha condições de comprar um remédio caro. Ele não tinha condições. As condições dele era fazer dieta e atividade física e usar algum remédio, mas muito pouca coisa. Que era mais pro controle do diabetes do que por si só emagrecimento. E aí ele virou pra mim e falou assim: se eu tivesse entrado no seu consultório e você tivesse falado pra mim que eu estava com câncer, e você mandasse eu fazer tal dieta e tal atividade física, que eu teria que fazer isso, isso e isso, eu não faria. Aí eu falei: se você quisesse viver, faria. Ele foi e falou assim: então, eu entendi que a minha obesidade era meu câncer e que eu ia tratar essa doença. Esse cara não engordou até hoje. Ele tem uma casa perto do sítio do meu pai, de vez em quando a gente passa e eu vejo ele lá. Então, é isso. Só que eu tenho 10 mil pacientes desses. Eu te contar essa história de 3 é um achado que conseguiu sozinho. Sozinho, entre aspas, com o meu trabalho, com a minha orientação, mas de forma que ele demorou ali, talvez 4 meses para ter esse resultado. Normalmente, a gente precisa de estímulo. Então, o meu grande diferencial é esse. Eu te acompanho. Eu consigo ver sua semana. Não tá dando certo, a gente muda. Vamos trocar essa dieta. Eu puxo sua orelha. Às vezes o paciente fica assim, ih, lá vem a bronca. Mas não é bronca. É chamar pra realidade. Porque senão depois ele vai me procurar com uma catatal de exames pra tratar hipertensão, dislipidemia, colesterol que tá alto. Aí começa a ficar depressivo. Entendeu? Daqui a pouco ele tá com uma bíblia de remédios usando porque simplesmente não quis cuidar da obesidade. Só que a gente romantiza a obesidade. E romantiza por quê? Porque existem 2 grandes indústrias que ganham bastante dinheiro com a obesidade. Alimentar e farmacêutica. Então, não é interesse a gente estar falando em emagrecer para todo mundo.
Porque tem interesses econômicos envolvidos. Então, quando a gente traz isso para o paciente, que ele precisa ter esse discernimento, esse cuidado, ele saber que ele pode comer uma pizza, mas no horário certo, no tempo certo, e compensar isso no tempo certo, é mais fácil. E isso, para mim, eu falo com muita propriedade, porque eu falo assim, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Eu também tenho dificuldade de arrumar tempo para ir pra fazer atividade física, mas eu tenho que arrumar. Também tenho dificuldade de comer saudável, mas eu tenho que comer. E assim mesmo, tem dia após dia, eu tô brigando comigo mesmo. Então é isso, quando a gente entende a fisiopatologia da obesidade, por que a gente tá chegando ali, como é que a gente tá trabalhando todos os pilares de tratamento dela, aí passa a ser consequência. Porque aí a gente primeiro vai tratar o paciente, a parte inflamatória dele, que tá ali relacionada ao ganho de peso. Depois a gente vai começar a avaliar a parte hormonal. Porque qual é o momento que você olha pra você e fala que quer se tratar? Não é jovem. Jovem você tá preocupado com teu dinheiro em comprar um carro, entendeu? Em fazer teu negócio, em fazer tua faculdade. O jovem em si, ele não quer investir na saúde. A pessoa que eu vou pegar pra tratar é o empresário. É o cara que já, pô, o filho já tá indo pra ensino médio, tá indo pra escola. É o cara que parou e falou assim, cara, eu cuidei da empresa, cuidei do meu filho, cuidei da minha casa e só não cuidei de mim. E aí é a hora que eu sei que os hormônios começam a baixar. E aí é a hora que eu falo, ô, senta aqui, vamos ver esses exames, como é que estão essas vitaminas. Vamos começar a ajustar isso pra melhorar a tua qualidade de vida. Porque não adianta, a gente tá construindo tudo, mas tá esquecendo de construir a gente. E eu falo assim, uma pergunta simples que eu pergunto pros pacientes, até quando você quer viver? Já pensou a idade que tu quer morrer? E aí a gente começa a conversar. Porque não adianta o cara chegar pra mim e falar que quer morrer com 90 anos, se ele tá caquético numa cama, não consegue andar, não tem memória, entendeu? Tá dando trabalho pro filho. Que vida é essa? Então a gente precisa começar a tratar da qualidade de vida. E isso começa aos 30, 35, 40 anos. Entendeu? Então é esse o meu propósito. Hoje, eu falo com muita propriedade nisso porque eu cheguei aos 40. Então eu falo assim, cara, depois que eu cheguei aos 40, tudo mudou. E o que eu quero pra mim é o que eu quero pro outro. E aí quando você coloca isso como propósito, fica mais fácil tratar. Quando ele chega pra mim e fala assim, a mulher chega pra mim e fala, eu tava com dificuldade hoje de estar com. Meu marido chega, às vezes eu não quero. Eu falo, claro, não consegue se olhar no espelho, não tá gostando de quem você tá vendo. Você acha que você vai. Aí na sua cabeça, porque a mulher, diferente do homem, é assim, né? Ela não se vê bem, ela acha que o cara não quer ela, mas o cara tá super satisfeito com ela, com aquele corpo. Só que ela acha que não. E aí o libido diminui, a autoestima diminui, ela já fica mais depressiva, já fica mais desanimada. Aí o homem procura ela, ela já não quer. Aí o homem já vai mal-humorado trabalhar. Por quê? Porque em casa ele não tá tendo a reciprocidade, né, com a esposa. E aí a gente começa a se afastar no nosso próprio relacionamento por conta do dia a dia. E aí foi entendendo tudo isso que vinha acontecendo e sabendo que os hormônios interferem, sabendo que a autoestima interfere muito, eu falei, qual é o meu papel nisso? Meu papel vai ser mudar a vida de casais. E como é que eu faço isso? Trago os dois pro meu consultório. Senta aqui, vamos entender o que tá acontecendo com ela. Senta aqui, vamos entender o que tá acontecendo com ele. Porque da parte hormonal eu resolvo. Depois da parte de vocês dois, é vocês dois. Mas a gente precisa estar entendendo. E isso foi muito legal, acho que na minha primeira apresentação lá na associação, que eu falei pra um bando de mulheres, só tinha alguns homens. E eles ficaram encantados. Eu fui mais parada por homens do que por mulheres. Pra falar assim, doutora, você tem que fazer uma palestra dessa pra homens. E eu fui falar pra mulheres. Só que todos os homens que estavam lá no evento me abordaram. Por quê? É falta de conhecimento. Então, às vezes, a mulher tá falando assim, ele não me entende. Claro que ele não entende. Ele não conhece. Ele não tem conhecimento. Se ele não tem conhecimento, a gente não pode cobrar nada. Aí fica aquela guerra familiar, né? Que você tá cobrando uma coisa, ele não percebe como é que eu tô sofrendo. E aí, assim, a gente vai levando e vai interferindo, talvez, até nas famílias. Porque aí a mulher melhora, ela melhora o tratamento com o filho. E aí eu falo que é muito de propósito, né? A gente muitas das vezes tá sendo melhor para outras pessoas na rua e esquecendo de ser o melhor pra nossa família. Então, quando a gente traz o nosso melhor pra dentro da nossa família, a gente precisa estar bem com a gente mesmo pra estar fazendo isso. Porque senão, quem tá mais próximo da gente tá tendo a pior parte da gente. Que é irritabilidade, cansaço, sono. E aí é isso que eu trato. Essa parte de falar para todos os públicos é muito importante, né? Quando você acha que o problema do empreendedorismo feminino é só de mulher, não é. Os homens precisam ouvir. Quando você traz questões relacionadas às mulheres, né? Teoricamente, achando que é só um problema da mulher, mas não é. É um problema de todos, né? Eu acho que a gente tem, enquanto sociedade, tem que entender que o diálogo tem que ser feito com todo mundo. Não é essa coisa de, fala para homem, fala para mulher. Vamos falar para todo mundo, porque aí você consegue realmente construir essas mudanças necessárias na nossa cultura, porque tem muito aí do que você traz, muito de questões culturais da nossa sociedade, né? E desmistificar, reconstruir isso é um trabalho de todo mundo. Eu atendi uma paciente esses dias que ela chegou pra mim e falou assim, eu tô com muita dor nas pernas, muita. Minha perna tá toda inchada. E eu rápido, assim, um olhar. Aí eu, tá, dor nas pernas, ok. Levanta a roupa pra mim. Aí ela levantou assim o vestido, eu vi aqui uma gordura depositada em região de quadril. Aí eu virei pra ela e falei assim, o teu problema é lipedema. Aí ela, o que é isso? Eu falei assim, é uma gordura que se deposita em áreas diferentes e que ela é uma gordura mais pesada. Com isso ela causa uma má circulação, uma densidade pior. Por isso você tá tendo tanta dor nas pernas. Ela, mas estão falando que eu tenho fibromialgia. Aí eu falei assim, estão te enchendo de antidepressivo, né? E aí tudo isso vem piorando. Aí teu libido tá baixo, tuas coisas. Aí ela, é isso. Tô usando anticoncepcional. Aí eu, é isso. Tudo tá piorando tua qualidade de vida. E o marido, por acaso, tinha entrado com ela na consulta.
E aí ela foi e falou assim, cara, nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém conseguiu ver dessa maneira. E eu morro de dores nas pernas. Aí eu virei pra ela e falei assim, então é isso. Se a gente não melhorar a tua alimentação, eu vou te dar o melhor remédio do mundo. Não vai acontecer. A gente precisa trocar isso tudo. E aí ele foi e falou assim, pega o telefone dela, pega ali, vamos ligar pra ela, vamos fazer essa consulta com ela. Eu tava em um atendimento de um local que eu atendo, que eu não atendo como endócrino. E aí ela foi e falou assim, e ele entendeu tudo que eu tinha falado ali pra ela. Que De repente sem- tocou mais ele. Exato, inclusive. porque assim, tudo que eu falei, ela não tinha se queixado. Eu só fui falando assim, você tá assim, 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 não tá? Aí ela, aham. Porque você clinicamente você consegue ver essas coisas. E aí, quando você tá falando isso a dois, ele começa a entender ela. E nós, mulheres, infelizmente, eu falo, Deus é muito perfeito. Mas quando ele fez ele fez um copinho furado, né? E os nossos hormônios vão acabando. Muito mais rápido do que os homens. Os homens até, mas não tem um limite pro homem. O homem, se ele mantiver um bom estilo de vida, ele vai produzir hormônio a vida toda. Agora, nós, mulheres, não. E isso é muito difícil. Se você não tem um parceiro que entenda isso, você sofre. Tanto é que grande parte dos divórcios acontece quando a mulher tá na pior fase da vida dela, que é o climatério, que o cara não aguenta mais. E aí é nisso que quando a gente trata a qualidade de vida, a gente melhora tudo isso. Em relação a pessoa inicia lá um tratamento, aí você dá todas as orientações para a pessoa perder peso. E para ela não entrar no efeito sanfona de engordar, emagrecer, porque pode acontecer, quando a pessoa passa por esse efeito sanfona, de ela ficar feliz com o que ela perdeu, mas a autoestima dela não levanta porque ela ficou flácida. Então, o que a gente precisa entender? É um processo. Como eu te falei lá no início, nós temos 8 pilares para serem trabalhados, tá? Um desses pilares é a atividade física. E a atividade física, eu falo que ela entra como uma previdência privada. Tu paga a previdência privada esperando receber o dinheiro da hora? Não, tu tá esperando com 60, 70 anos. É isso. A atividade física é isso. Então, a atividade física, ela entra como um dos pilares, mas não é para o paciente perder peso. É para ele manter o peso. Se ele entende isso, ok, não vai ter efeito sanfona. Qual é o problema do paciente que não pratica atividade física e que toma um remédio ou faz qualquer tratamento de emagrecimento? Nós estamos ali com 30 quilos de músculo. E o músculo é um órgão que ele, por si só, gasta energia mesmo em repouso. Quando você faz um processo de emagrecimento, é óbvio que você também perde músculo ao invés de gordura. Se você está praticando atividade física, a tendência é que você mantenha essa massa muscular sem perda. Agora, se você não pratica atividade física e você só faz a restrição alimentar, o teu músculo vai embora. Então, se antes o seu corpo precisava de 2.000 calorias, com esse emagrecimento e perda de massa muscular, você agora precisa de 1.800. Só que você para o processo de emagrecimento e volta a comer 2.000 calorias. Então, você entende que você entra no superávit calórico, fazendo com que você ganhe 200 calorias a mais ao longo de um mês? Então, ao longo de um mês, você ganha 1 quilo. Ao longo de mais um mês, mais 1 quilo. E aí, ao longo de um ano, você recuperou 12 quilos. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? E aí é isso que eu defendo hoje lá no consultório. Eu coloco todo mundo em acompanhamento médico. O cara vai perdendo peso, eu vou controlando massa magra, vou fazendo reeducação alimentar, eu vou fazendo com a suplementação necessária, com aminoácidos, minerais, vou estimulando a prática de atividade física. A única coisa que eu ainda não tenho na minha equipe é um educador físico. Porque eu entendo que educador físico, nós temos muitos para serem trabalhados. Então, quando eu tenho um paciente, eu peço, qualquer coisa pode ser o educador para entrar em contato comigo. Não tem uma pessoa específica na minha clínica. Porque eu acho que isso pode ser trabalhado de diversas maneiras, com vários profissionais. Então, hoje não faz parte da minha equipe. Mas eu defendo que o paciente faça atividade física. E para ele prevenir esse reganho de peso, é isso. E aí, conforme eu falo assim, e aí é onde que eu falo, né? Vindo do interior vai muito bem. Eu lembro quando eu era pequena, e minha mãe falava assim, vamos ali no doutor fulano, que ele conhece você. Minha mãe falava isso. Hoje você vai no cardiologista para ver a pressão que tá alta, você vai no reumato para ver uma dor, você vai no ortopedista para ver o joelho, você vai no gastro para ver o estômago, você vai no endócrino para ver a tireoide. Você tá indo a vários médicos e não tem um médico para chamar de seu. Não tem um médico que te conheça, não tem um médico quando você, ai doutor, não tem mais. Então, hoje eu me coloco nessa função. Então eu falo assim pro meu paciente, você vai estar magro, mas sempre vai ser gordo. Então você entende que você precisa ter consultas comigo a cada 3 meses, quando você chega no seu peso ideal. Então ele tem toda essa orientação pra manutenção dele. Que é uma consulta de rotina. A cada 3 meses a gente pesa, olha, começou a engordar, ganhou mais massa magra, ó, tá tudo bem, tá perfeito. Casa, te vejo daqui a 3 meses e tá tudo bem. Mas se não, a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto, mais intenso. Porque senão tem um reganho. Carline, você falou que tem 10.000 clientes, pacientes. Tem. E a gente quer saber, assim, quem está nos ouvindo ali quer saber, são vários empreendedores, o que você faz para captar esses clientes? Quais são as estratégias que você tem no seu consultório para captar cliente? Então, durante muito tempo, quando eu comecei aqui, eu era credenciada a plano de saúde. Então, eu tinha, por exemplo, eu era credenciada ao Bradesco, eu tinha, talvez, atendia toda Michelin, toda Térreo, entendeu? Então, eu atendia muitos pacientes. Só que a consulta de plano de saúde, ela acaba sendo muito limitada. Então, assim, tem que ser uma consulta rápida, uma consulta bem basicona, bem tipo, cadê seus exames? Tá aqui, papapá. E eu não consegui entregar hoje o que eu falo que eu entrego. Então, hoje, eu saí aí de um atendimento de 30 pacientes dia, hoje, se eu atender 6, no máximo, por dia, é muito. Mas é entrega.
É entender e aí conseguir ver o paciente 360 graus. É falar pra ele e falar assim, olha, se você tiver algum problema, me liga que eu vou te ajudar. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que se internar, me liga. Carline, não tem nada a ver com endócrino. Carline, eu tô aqui, o cara falou isso, o que que você acha? Entendeu? Eu tenho pacientes, por exemplo, que já foram de empresas, até dessas grandes empresas que o cara hoje tá na China, é consulta online. Por conta da confiança. Então, isso foi uma coisa que eu construí ao longo desses 12 anos aqui em Campo Grande. Hoje eu tenho um público que eles mesmos me indicam. Mas agora eu faço uma presença, né, muito mais voltada para o público que eu quero atingir, que é esse público de casais, homens e mulheres que querem ter qualidade de vida juntos. Que aí eu sei que... Porque é engraçado, né? Hoje eu até tava lendo uma postagem que é assim, o cara ele separa, ele fica magrinho, fica gostoso, mas ele esquece de ver os filhos de 15 em 15 dias, entendeu? E esse não é meu público. O meu público é o cara que tem uma esposa, que quer dar o melhor que ele pode dar a ela quer dar o melhor que ele pode dar a ele, criar filhos que entendam o conceito de família, entendeu? Pra envelhecerem com qualidade de vida. E uma pergunta em relação a esse teu modelo de negócio, voltando a esse número de pacientes, né, que você construiu ao longo dessa tua trajetória. Por que Campo Grande? Você é uma pessoa de Bangu. Porque foi seu primeiro consultório no bairro de Campo Grande e foi uma oportunidade imobiliária. O que te trouxe para Campo Grande? Foi uma loucura, assim. Na verdade, eu precisava estagiar como endócrino, então eu fui procurar clínica popular para atender. Porque quando você está estagiando, a melhor coisa que tem é atender muita gente, porque aí você vê muitos casos e vai pegando prática. E aí eu parei numa clínica aqui em Campo Grande e eu vim trabalhar, mas eu vim trabalhar tipo assim, nem sabia quanto é que eu ia receber direito, sabe? A mulher falou assim, você vai receber tal, não sei o quê. Quando eu fiquei o primeiro mês, teve um dia que eu tinha atendido, acho que 40 pacientes. E eu descobri que eu tava ganhando R$16 por paciente. Aí que veio a informação. Aí eu fui e falei assim, que loucura, eu não rasguei meu diploma, não. Eu falei, tô louco. Aí, na época, eu conheci uma representante que me falou assim, tem uma clínica ali que eles estão precisando de endócrino, por que você não vai lá? E aí eu fui até essa clínica e aí o cara me fez uma proposta melhor, né? Mas aí você estava prestando serviço, né? Isso, aí eu prestava serviço. Aí eu comecei na clínica dele, foi aí que eu comecei a rodar meus pacientes, né? E aí eu falei assim, cara, já não tá mais cabendo só eu aqui nessa clínica, eu vou alugar um horário pra mim. Porque na época eu morava no interior, então eu vinha 2 vezes na semana pra cá. Só que eu já tinha meus clientes aqui de Campo Grande. Então eu falei, cara, eu não vou abandonar todo mundo. Apesar de eu ter casado, ter ido morar no interior logo depois que eu me formei, eu falei, então vou continuar com Campo Grande 2 vezes na semana. E aí eu subloquei um horário numa clínica, mas aí eu já era independente, eu só pagava o horário 2 vezes na semana. Aí aquilo foi ficando pequeno pra mim, e eu falando assim, cara, aqui não posso fazer do meu jeito. Porque eu tenho um jeito diferente, sabe? Eu gosto de tratar bem o paciente, eu gosto que ele se sinta, eu gosto que ele vá na minha clínica e se sinta bem, se sinta no espaço no momento dele. E ali, como eu sublocava, eu tinha que andar conforme as regras do local. E aí foi a hora que eu aluguei minha primeira sala. Hoje eu ocupo 2 salas, assim, né? Aí fiz... E sempre no mesmo prédio. Eu nunca mudei o prédio. Então, eu só mudei os andares e as salas, assim. Mas hoje, assim, eu tô ali num prédio, gosto, porque é um prédio central, ali no centro de Campo Grande. Então, é fácil chegar, tem fácil estacionamento. Então, foi como eu fui ficando. E você trouxe aqui pra gente que você modelou uma franquia e que você tem são 8 pilares na sua metodologia. E você também já trouxe aqui que você tem consultorias, que você mentorias, né? Essa tua jornada empreendedora, né? Que você construiu ao longo desses anos com essas informações, com a franquia, com a metodologia, isso você chega a esse resultado para entregar, né, esse serviço de qualidade à sociedade com base no que te trouxe, né? O que te motivou, porque é o que a gente fala, né? Como você também falou, a faculdade de medicina, ela não te dá essa experiência empreendedora e nem de gestão, né? Você construiu isso formada, né? E sim, a necessidade de fazer por meios próprios, eu acho que já mostra aí na sua fala. Mas uma coisa é a gente ter a ideia, né, na cabeça, né? Como é que a gente coloca isso na prática, né? Como que foi essa sua jornada de colocar isso na prática? Então, na verdade, a franquia, ela veio muito mais de eu tinha uma crença. E a minha crença era que tinham pacientes que não queriam médicos, queriam ser tratados com reeducação alimentar e procedimentos estéticos. E eu fui procurar uma franquia que, já que eu não entendia nada de estética, que eu ia colocar pessoas para trabalhar e não precisar do meu esforço. Porque, infelizmente, o médico, a gente trabalha com tempo, limite. Então, eu só tenho 8 horas por dia para atender. Não adianta eu querer atender mais do que isso. O meu limite é aquilo. Então, ou eu coloco outros médicos, ou eu tenho que colocar outras pessoas. Eu tentei botar alguns médicos. Só que ninguém fazia igual eu faço. Então, assim, isso, de certa maneira, me frustrava. Porque eu tenho o meu jeito. E eu meio que... Aí, daqui a pouco, o paciente estava insatisfeito, eu ia lá, pegava o paciente para mim e falava, não, deixa aqui. Então, assim, esse meu jeito de ser meio polvo tava
me incomodando. Então foi a hora que eu fui olhar a franquia. E daí eu trouxe uma franquia de emagrecimento, que trabalha exatamente isso, né? Reeducação alimentar com procedimentos estéticos. Uma franquia que é muito conhecida no Brasil, são mais de 200 unidades, o nome é Magras. Só que no Rio, na capital, eu sou a única. Então a gente abriu na freguesia, porque eu queria abrir aqui em Campo Grande. Só que eu não achei imóvel num preço que a franquia exigia. Os imóveis para alocação estavam muito caros, precisava ser uma loja de rua. E aí eu não investi, fui investir lá na freguesia. Então, assim, é um outro modelo de negócios. E aí, quando eu falo, os meus pilares, não, eu não modulei a franquia, porque eu já tinha Sim. a minha ideia. O que a franquia me trouxe, que eu acho que me acrescentou na minha prática clínica, é o acompanhamento. É você não deixar o paciente sozinho. É você estar ali a todo momento ao lado dele. Então, você tem uma clínica em Campo Grande e a tua unidade da freguesia é uma franquia que É uma você franquia adquiriu. que eu adquiri junto com meu esposo. Interessante. Entendeu? Qual é o ponto forte do seu consultório que você considera? Cara, então, quando eu fui começar a trabalhar o marketing no consultório, o cara me fez uma pergunta: quem é teu público-alvo? E aí eu já tava nessa pergunta, sei lá. Eu fui descobrir isso agora, tá? 2025. Eu falei, não sei. Na verdade, eu atendo mulheres acima de 35 anos e é um público que. E aí eu rindo com ele, falei assim, cara, mas é engraçado. Porque elas vão, gostam do que eu tô fazendo e levam o marido. E eu prefiro muitas das vezes lidar com o homem do que com a mulher. Porque o homem, a gente resolve mais rápido. Porque ele quer, não quer, ele passa a vez, entendeu? Aí o cara riu e falou assim, doutora, o teu público é o casal. Aí eu falei, casal? Eu falei, é o casal. Então, hoje, né, a ideia que eu tenho de empreendedorismo é exatamente isso, é recuperar a autoestima de casais. E como é que eu faço isso? Melhora a qualidade de vida, melhora a parte hormonal, melhora a estética. E esse assunto, para muitas pessoas, é um assunto complicado de estar ali falando. Para você, Estética íntima, né? estética íntima. É bem. Então, Qual é a sua habilidade ali, com jeitinho, para entrar com esse assunto junto ali do casal? na verdade, o que eu. Quando eu falei isso até com meu marido falou, como assim? Você vai trabalhar com estética íntima e tal? Não sei o quê. Aí eu virei pra ele e expliquei pra ele por que eu queria trabalhar. Eu falei, cara, olha só, existem relacionamentos que não estão indo bem por conta da vida sexual. O que eu posso fazer na vida sexual pra melhorar? Reposição hormonal. Ok, já faço. Mas existe a parte íntima. E eu trabalho com um público exatamente que sofre muito disso. Que é a pessoa que emagreceu muito e que ficou muito flácida. Então ela fica com aquele capu de fusca aqui. Ela e ele. Ele vai colocar uma roupa, ele não se sente bem à vontade. Então, se eu trabalhar esteticamente a região pubiana, ele se sente melhor. Quando a gente fala em tamanho peniano, isso é um tabu. E se você for ver, mais de 60% dos homens têm um pênis do tamanho normal. Mas só que, por conta da gordura, o pênis fica escondido ali dentro. O que eu faço? Eu melhoro a parte estética. Eu tiro aquela gordura. Eu solto aquilo ali. E aí o cara, ele se sente mais volumoso. O que isso muda na relação dele? Autoconfiança. E aí, ele já é um cara que ele se sente melhor no vestiário. Vai jogar um futebol. Antes ele ficava com vergonha de botar um short, botar uma sunga. Ele já se sente melhor. Na relação sexual, ele já se sente mais desinibido para a própria parceira. Então, quando a gente fala em estética íntima masculina, a gente trabalha com isso. Quando a gente fala em estética íntima feminina, a mulher, quando ela vai envelhecendo, igual o rosto, vai ficando mais fino, vai ficando mais flácido. Então, a mulher já não gosta de se olhar. Pensar que o cara vai olhar ela, de repente até beijar ela ali, ela já se sente desconfortável, já apaga a luz. Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer intimidade. Entendeu? Então, assim, um cuidado que eu tenho pra falar, a gente não tá falando de pornografia. Esse não é meu público. Meu público é o casal. Eu quero que você leve seu marido porque você percebeu que ele tem um problema que ele não está falando pra você. E o que mais tem no meu consultório é isso. É mulheres que chegam e falam, doutora, eu tô aqui fazendo reposição hormonal, só que agora eu tô com um probleminha lá em casa. Então o que adianta eu melhorar ela se o cara não tá melhorando junto, não tá comparecendo junto? Eu tô entregando pra ele uma máquina. Ele tem que evitar uma máquina também. Então é o que eu falo, chama ele aqui. Às vezes ela fala, doutora, ele não vai querer vir. Eu falo, fala que a consulta é sua. E só me dá o toque, que aqui eu vou saber conversar, que ele vai entender. Em alguns casos, você indica abnoplastia também? Abdominoplastia? Abnoplastia. Isso. Abdominoplastia, sim. Principalmente o paciente perdeu muito peso, ficou com esse paciente que eu contei a história que ele falou que a obesidade era um câncer, ele é um paciente que merece uma cirurgia de abdominoplastia, uma cirurgia plástica corretiva. Por quê? Porque ficou muito flácido, entendeu? Era muito peso perdido. Mas até isso a gente tem que saber o horário que vai fazer, o momento que vai fazer. Eu tenho um dos vídeos que mais foram visualizados, inclusive eu apresentei no evento da associação, uma mulher que ela me procurou, ela virou pra mim e falou assim, doutora, eu quero perder 10 quilos, porque eu já paguei uma abdominoplastia, eu quero operar, só que o médico falou que só me opera se eu perder 10 quilos, ela tá pesando 110. Em um mês eu entreguei 9 quilos a menos pra ela. E aí eu virei pra ela e falei assim, aí, vai lá operar? Ela virou pra mim e falou assim, não, vou esperar um pouquinho. Hoje ela já emagreceu 24 quilos, ainda não operou. E ela virou pra mim, se não tivesse pago, eu não faria mais. Por quê? Porque a gente fez um tratamento, acompanhamento estético. Então, ela visualmente, ela tá muito bem. É óbvio que tem uma flacidezinha ali. Eu falei pra ela, se você não quer ter mais filho, vai lá, faz sua cirurgia, que vai ficar com o abdômen
bonitinho, vai evitar gordura naquele local, mas é sim indicado. Assim como eu indico bariátrica também, às vezes o paciente acha que, porque eu trabalho com emagrecimento, eu não indico bariátrica, eu indico sim. Só que eu falo, primeiro muda a chave. Então, eu tenho uma outra paciente também minha, que ela chegou pra mim pesando 184 quilos. Hoje ela pesa 130. Ela chegou no meu consultório, foi esse mês. Eu virei pra ela e falei assim, vamos fazer um laudo agora pra você ir fazer uma bariátrica. Ela mede 1,60. Ela tá com 130, mas ela já entendeu o processo. Já perdeu 40 quilos ali. Então, a bariátrica vem só somar a um efeito que eu já sei que eu fiz nela, que foi mudança. E essa mudança, veio rápido? Não, foram 40 quilos em um ano. Mas foi uma ótima perda de peso. A qualidade de vida dessa mulher, ela não sai de casa. Ela tinha dificuldade de ir no banheiro. Entendeu? Então, obesidade é isso. Obesidade é muito. Eu falo assim, é engraçado que a gente não gosta de romantizar a obesidade, né? Falar, gordinha. Só que, cara, você já viu algum ex-gordo falar assim, pô, eu queria voltar a ser gordo? Não. Não tem. Ninguém quer voltar a ser gordo. Então, será que é bom ser gordo? E aí a gente às vezes fica cheio de, não me toque, não pode falar gordo. Não, é gordo, é obesidade, é doença, entendeu? O que a gente não pode fazer é, tipo um bullying, tipo fazer uma coisa que você se constranger aquela pessoa. Em algumas vezes, eu acredito que só emagrecer não resolve, porque existe a flacidez, né? Então, lembrando aqui, pode acontecer sim da pessoa Mas não, se sentir mal por estar não muito pior do que flácida. tava, não pior do Não que pior do tava. que se sentir acima Entendeu? do É o peso. que eu falo. Eles às vezes chegam pra mim e perguntam assim, doutora, qual é o meu peso ideal? Aí eu falo assim, qual é o peso que você quer chegar? Aí ele me fala, queria perder 20 quilos. Eu falei, então vamos perder 20 quilos. Aí eu falo assim, quando você chegar nesse peso que você quer, aí a gente vê, tá bom, não tá. Ó, por exemplo, você pega uma pessoa de 100 quilos, eu emagreço ela, deixo ela 90, mesmo que o peso ideal dela seja 70, eu tenho certeza que eu melhorei colesterol, melhorei risco cardiovascular, né, infartos, AVCs, melhorei risco de diabetes. Então, se eu faço ele perder 10 quilos, é 10% do peso. Tá longe ainda do ideal, mas eu sei que eu já melhorei a qualidade de vida dele. Já melhorei libido, já melhorei vários outros fatores que estão influenciados ali. Qual procedimento de estética íntimo são mais procurados atualmente aí? Então, hoje eu tenho um procedimento estético que eu dei um nome de cafetiche, que está associado ao sexo anal, né? Então, assim, a mulher que pratica sexo anal com o marido, normalmente ela sente muitas dores. E quando a gente hoje tem um procedimento estético que a gente melhora essa relação sexual. Então, assim, quem gosta, quem quer fazer sexo anal, existe hoje um procedimento simples, rápido, que a gente faz e melhora, principalmente a dor da relação sexual, quando pensa assim, em fazer sexo anal. Existe, né, a harmonização peniana, que a harmonização peniana faz também? Ela, além de aumentar a espessura do órgão, ela também, o calibre, né, ela aumenta o tamanho. Aí se você me perguntar, Karine, mas aumenta o tamanho ereto? Não, aumenta o tamanho flácido. Então é muito, o ereto, o pênis vai continuar do mesmo tamanho. Mas flácido, eu melhoro o caimento. Então melhora a coisa do visual, da sunga, do vestiário que eu te falei, entendeu? É aquilo que está relacionado à autoestima. Autoestima. Mesmo, né, Porque eretro, se você perguntar, não. O que altera é o calibre. Então, no calibre, eu consigo melhorar a relação sexual dele. Por quê? Porque a mulher, o prazer da mulher vem no contato. Então, se eu tenho maior calibre, eu tenho ali maior contato no clitoriano também. Então, isso favorece o prazer feminino. Apesar de eu estar aumentando masculino. Se você me perguntar, o homem perde a sensibilidade? Não. Não perde sensibilidade nenhuma. Só ganha autoconfiança. E as canetas, as famosas canetas emagrecedoras, né? Como que o seu público, né, tem se comportado em relação a isso? Como que você tem visto isso dentro do consultório, né? A gente sabe que obesidade é uma doença, eu acho que realmente romantizar não é só para quem de repente não viveu ou não vive, né, ou pessoalmente ou algum caso na família, mas é um caso sim patológico, é uma doença endócrina, né? E essas canetas de fácil acesso, né? Os efeitos que isso pode dar. Como é que você vê isso dentro da tua prática? Então, vem nos 8 pilares. Quando eu trabalho uma caneta emagrecedora, eu estou trabalhando resistência insulínica e apetite, tá? A fome. Então, a caneta emagrecedora, ela vai lá no seu cérebro. Só um adendo, assim, bem simples. As canetas, elas são nada mais do que um hormônio que a gente produz no próprio intestino, chamado incretinas, tá? A principal caneta hoje, né, que a gente tem no mercado, que é a semaglutida, ela é um GLP-1 e a gente produz isso. Eu falo que sabidamente nossa mãe sempre falou assim, mastiga, come devagar. Por quê? Porque cada vez que esse alimento chega no intestino, ele libera um pouquinho de GLP-1, que vai lá no seu cérebro e manda a informação de que você se alimentou. Então, por exemplo, por que a nutricionista começa seu prato sempre com salada? Porque você mastiga mais a folha. Então, naturalmente, a gente libera esse GLP-1. O que a indústria farmacêutica vem fazendo? Vem estudando essas moléculas, porque sabem que são moléculas muito importantes, porque estão lá no intestino. E uma coisa que hoje, cada vez mais, a gente estuda é intestino. Não é à toa que a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, o intestino está associado à ansiedade, depressão, dores articulares. Tudo isso, um intestino bem estudado, responde pra gente. Então, as canetas, elas vêm com isso, com esses 2 pilares de tratamento. Trabalhar a resistência insulínica e trabalhar o apetite hedônico, que é o prazer de comer. Então, são ótimas armas terapêuticas. Hoje, por exemplo, a gente está para o lançamento aí da tirzepatida, que é uma medicação que causa efeitos bariátricos.
sem a necessidade de uma cirurgia. Mas de que isso adianta? É igual a bariátrica. Não adianta se a pessoa não virar a chave. Não adianta se a pessoa não fizer trabalhar os outros 8 pilares. Então, hoje, o que eu mais tenho, quando o paciente usa por conta própria, é o cara que usei, emagreci, mas voltei a engordar. Ou usei, não fez efeito. Entendeu? Por quê? Porque tem todo um know-how do tipo de fome, será que é bem indicado ou se não é, entendeu? Mas assim, em geral, provoca assim uma perda de peso porque tira a vontade de comer. Então, assim, Você se falou sente muito saciada. da resistência insulínica e você já falou da glicose, né? Esses são os dois fatores, assim, que é a base é a base não, mas são dois fatores fundamentais dentro do tratamento endócrino? Resistência insulínica, assim. Hoje, se eu te falar, a insulina é o grande hormônio causador da obesidade quando há resistência, né? E a medicina, ela consegue te dar alguma resposta, de repente, comportamental, cultural, em relação a algum hábito que tenha causado tanto esse... Se você, às vezes, der um Google aí, você colocar assim, vídeo de Nova York em 64, você vê pessoas magras, você não vê pessoas gordas. Então, a industrialização, com certeza, é a grande causa disso, entendeu? Os alimentos mais fáceis, a poluição, tudo isso, eu falo, né, aqui em Campo Grande a gente tem muita indústria de aço, essas coisas, né? Eu falo, cara, se um metal, no tempo, envelhece, né, oxida, imagina as nossas células, que são seres vivos, né, que estão ali, e que tá sofrendo toda a ação disso. Então, eu costumo falar que aquela célulazinha, ela tá cada vez mais envelhecendo mais rápido do que você na idade cronológica. Então, quando isso acontece, ela gasta menos energia. Se ela gasta menos energia, ela vai estocar mais. E cada vez mais, as pessoas estão engordando cada vez mais, por conta disso. Doutora Carline, você tem um consultório de muito sucesso, você é uma doutora de muito sucesso. Ah, E eu gostaria de saber, na sua visão, o que uma empresa precisa para ter sucesso. networking. Eu acho que a palavra certa é networking. Por exemplo, eu demorei a ir para as redes sociais. Você vai ver meus vídeos agora que eles estão estruturados, né? Eu estou usando a rede social, mas muito mais porque eu quero atingir um público-alvo do que me tornar conhecida. Porque, assim, eu sempre fui a médica da indicação. A maior parte desses 10 mil pacientes foi uma pessoa indicando para outra, porque eu nunca fiz propaganda nenhuma. Nunca paguei um tráfego pago, nada. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque as pessoas gostam daquilo que vivem dentro da minha clínica. E não é só comigo, eu tenho toda uma equipe estruturada para isso. O que você tinha falado da sua funcionária, a minha equipe toda é trabalhada. Se uma cliente minha falar, porque fulana de tal me tratou assim, eu ligo para a paciente. O que aconteceu? Eu vou lá na conversa, vejo tudo. E falo assim, se eu fosse ela, por acaso essa funcionária foi até demitida, mas eu falei, se eu fosse ela, eu teria falado a mesma coisa para você. Olha como é que você respondeu. Então, eu gosto de transparecer o que eu acredito dentro das minhas funcionárias. E graças a Deus, hoje eu tenho... Depois do último evento da associação, eu levei elas todas de rosinha, né, pra fazer a apresentação. E eu falei, a Xuxa tem as paquitas e eu tenho as catitas. E aí eu brinco com ela, falo, catitas, como é que o negócio tá assim? Porque eu preciso que elas tratem bem, eu preciso que elas entendam. Eu preciso que elas entendam que aqui em Campo Grande, eu quero ser diferenciada. Eu não quero que você vá pra Barra pra ter um atendimento prêmio. Eu não quero que você vá pra Zona Sul pra ter um atendimento prêmio. Eu quero que seu atendimento prêmio seja aqui em Campo Grande. Por quê? Porque a gente não precisa estar andando 1 hora de carro pra poder conseguir coisas boas. Isso é o que mais me fez fazer parte dessa associação de empresários. Por entender que dentro desse bairro, que é um bairro que eu escolhi pra montar o meu negócio, fazer o meu negócio, e eu tô dentro dele há 12 anos, que as coisas funcionam. Não é à toa que nós somos o maior bairro da América Latina. Então não tem por que a gente não tá acreditando nos nossos negócios aqui dentro, indo pra fora procurar. Entendeu? É aquela coisa de cidade mesmo. Eu acho que a gente tem que abraçar Campo Grande e defender Campo Grande, tipo, meu bairro, minha vida, sabe? Meu país, Campo Grande, meu país. E é engraçado, porque quando eu chamo o médico pra trabalhar aqui, ninguém quer vir. Eu falo, gente, como assim? Vocês não conhecem Campo Grande? E por quê? Porque é uma área carente que precisa, entendeu? E as pessoas querem viver bem. Quem é que não quer viver bem? E isso é o que eu ofereço. Eu quero te dar qualidade de vida. Quem é que não quer? Nosso presidente Samir, ele prega isso, dizendo que em Campo Grande as pessoas não precisam sair para ir para Barra, que aqui tem Comprar carro, produtos de restaurante, qualidade, médicos, restaurantes de serviços, qualidade. né? Exatamente. Temos tudo aqui. E aí é o que eu falo. Então, assim, o que eu notei? Eu precisava atingir o público. E como é que eu ia atingir esse público? Então foi a hora que eu comecei a fazer networking. Então, assim, o Samir, que é o nosso presidente, foi o cara que eu falei, Samir, eu tô assim. E de vez em quando, às vezes eu chego lá, eu quero marcar um horário com o Samir. Por quê? Porque eu chego lá pra falar assim, pô, Samir, eu tô com uma ideia aqui. Eu tô com uma ideia que depois eu vou trazer aqui um outro podcast. Mas que ainda tá em segredo porque ainda tem um projeto piloto. Mas eu não vou falar porque senão, sabe? Aquelas crianças, É o assim. empreendedorismo, né? A pessoa não para, né? Então, Acaba uma assim, ideia, vem eu outra. fui lá, sentei com ele e falei assim, pô, tô com um negócio. Aí ele falou assim, coloca em prática e me traz os dados. Ele só falou assim pra mim, coloca em prática e me traz os dados. Eu falei, tá bom, daqui a 3 meses eu volto. E a gente vai começar agora em maio. Então, são essas coisas que a gente pode fazer nessa região. Por quê? Eu sou Carlinhos de Bangu, eu falo assim, né? Quando eu fui pra fazer faculdade, eu fazia faculdade na Souza Marques, e na época era não era Cascadura, não, era na Glória. Então era Zona Sul. Sim, era aquela... Em 2009, entendeu? Então, tipo, você falar que era de Bangu era quase uma violência, né, com as pessoas lá da Zona Sul. E aí, eu falava, cara, eu acredito no bairro que eu sempre vivi, e Campo Grande sempre foi um anexo a Bangu, né? Tem muito mais coisa do que Bangu. E eu falei, cara, eu acredito muito nisso aqui. Tanto é que eu tô
dentro desse bairro desde 2013. Agora, além da doutora Carline, endócrino, a gente também pode chamar a Carline a gestora. E aí eu queria te perguntar, qual é o seu maior desafio? Tirando toda essa, o que você, o serviço que você presta, né? Qual é o seu maior desafio enquanto gestora de um negócio? Você falou do seu marido, eu não sei se ele participa dessa gestão junto com você, qual é o seu papel, qual é o papel dele, mas no negócio de vocês, né? Eu também não sei se o negócio é de vocês. Qual é o maior desafio? Mão de obra qualificada? Capacitação? É algum tipo de consultoria específica? Olha só, hoje na clínica eu sou a única gestora. Meu marido não interfere por conta de eu fazer assim muito do meu jeito. Na franquia somos nós dois, nós somos sócios lá. Uhum. E hoje o meu maior desafio, com certeza, é pessoas, lidar com pessoas. Eu acho que as pessoas, elas não querem construir, elas estão chegando querendo sentar e tá tudo pronto e não participam da construção de um negócio. Estão muito irresponsáveis, talvez. Então você faz uma contratação, cada vez você está tendo que renovar, mesmo você fazendo processo seletivo, mesmo você trazendo o pessoal de RH para fazer a seleção, tá muito difícil encontrar pessoas que queiram entrar no negócio e ir primeiro em pé dentro do ônibus para depois sentar na janela, entendeu? Uhum. Então acho que essa talvez seja a minha maior dificuldade. E aí você muitas das vezes acaba sendo eu empresa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Por quê? Porque tá difícil você ter as pessoas que vão Pra você delegar, né, algumas assumindo funções. esses papéis. E às vezes quando você acha que encontrou, a pessoa vai lá e te decepciona de uma tal maneira que você fala, não é possível, que eu tô errando tanto assim. Então hoje eu acho que a minha maior dificuldade está em contratação de pessoas. E eu acho que o que nos conforta é que parece que é uma questão geral, né? Eu acho que você acho que já falou uma coisa diferente disso, né? Já ouvi você falando uma coisa diferente, mas em algumas exceções que toda regra tem, né? Eu acho que é uma dor um pouco generalizada, né? Não tem muito tempo eu participei de uma reunião na associação e eu escutei muitas pessoas falando essa dor. E eu fui o único na sala que falei que eu tenho uma equipe que fecha comigo, que eu tenho hoje 40 colaboradores, mas não tenho vontade de mandar nenhum deles embora. E não tenho problema de funcionário chegar atrasado, não tenho problema de funcionário faltar, eu não tenho rotatividade de funcionário. Na minha clínica eu consegui construir isso. Mas assim, quando a gente pegou a franquia que a gente teve que contratar novas pessoas, eu tenho tido muita dificuldade. Muita, assim, muita. Vai acertar. E principalmente por conta, acho que talvez até da geração. Eu acho que a geração mais nova tá. Doutora Carline. Carline. É diferente, mas é Carline. O que é sucesso para você? Cara, sucesso pra mim é você chegar em casa, saber que você ajudou pessoas, que você saiu de casa, você teve lá a sua reunião com Deus, em onde Ele te prometeu uma vida plena e abundante. Que não é só em dinheiro que a gente tá falando, a gente tá falando em amor, a gente tá falando em ajudar o próximo, a gente tá falando em amizades. Amizade é uma coisa assim que, nossa, eu prezo demais. E essa coisa de você tá saindo de casa, voltando pra sua casa, tranquila, sabendo que você fez o bem pela outra pessoa, que você ajudou as pessoas, porque as pessoas estão cada vez mais carentes. Então, acho que o sucesso é isso, é você poder sair de casa bem com você e com a sua família e voltar para casa bem, porque na sua outra família, que é a sua empresa, você deixou seus frutos, você deixou seu legado, você está ensinando as pessoas a prosperarem. Então, é isso, assim, sucesso ele tá muito ligado à prosperidade. E a prosperidade, quando eu falo prosperidade, não é só a prosperidade financeira, mas sim a prosperidade no amor, prosperidade no carinho, prosperidade na compreensão, nos relacionamentos. Então, tudo isso para mim é sucesso. É você saber que hoje você construiu uma família. E quando eu falo família, é muito família. Você, sua esposa, seus filhos e a família da empresa. Como você mesmo falou que construiu dentro da sua empresa, que são pessoas que você quer cuidar, que você quer ter o cuidado. Que tem uma relação ali que é mais do que a relação empresarial. Então, acho que é isso. Não, é isso. Eu acho que é muito presente essa parte da família, toda a sua fala, né? Não só a sua família, as outras famílias que você cuida. E, claro, a família dos seus colaboradores, eu acho que também não está distante de uma preocupação sua. Eu acho que gestão é isso, né? É cuidar de pessoas de uma forma geral. Empresas são, na verdade, pessoas que estão ali fazendo algo acontecer, né? Então, se a gente não pensar no ser humano, e é como você falou lá no início, né? O marido ou a esposa que não está satisfeito, vai para o trabalho, né? Isso já gera ali, isso já vai impactando Gera um conflito no seu dia a dia. Você tem que sair de casa, tem que sair No final, bem, a gente sempre chega em pessoas, né? Lá na empresa eu tenho uma regra, só me dá as boas notícias no final do dia. E ela já sabe. Boa. Eu falo assim, é só no final do dia. Se der pra segurar, segura até o final do dia. Porque você começa com uma má notícia no início do dia, teu dia já vai gringolando todo. Então eu falo assim, ó, as más notícias, uma conta mais alta pra pagar, chega aqui no final do dia pra aparecer com isso. E assim a gente vai fazendo. Mais importante, na sua opinião, é uma boa prestação de serviço ou saber vender
o serviço? Cara, nessa pergunta, se for uma boa prestação, é uma boa prestação de serviço. Porque você prestando bem o serviço, você se vende. Agora, se você me perguntar, vender um produto ou ter um bom produto, aí eu digo que é vender o produto. Por quê? Porque se você tem um bom produto, mas ninguém conhece, não adianta. Agora, quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está falando em um tipo de marketing que é o marketing de indicação. Então, se eu presto um bom serviço para você, você vai chegar para mim e vai falar, pô, Mila, fui lá, tem um jeito aqui, a coisa aqui ficou boa. Aí a Mila vai. Aí a Mila vai levando alguém. Então aí vai ficando, coisa vai acontecendo. Importante. Eu queria fazer não sei se você acompanhou a fala da Cláudia Raia, da participação que ela teve no evento de sexta-feira da semana passada, o quanto o envelhecimento está impactando nela, né? E a gente tem muitos mitos na hora de falar sobre o envelhecimento, e o envelhecimento da mulher muito mais, né? E ela fala que ela, né, praticamente um símbolo, né, sexual, né, uma pessoa que sempre trabalhou muito com o corpo, uma dançarina, né? E ela falou que depois dos 50, realmente, o impacto que ela tem ao olhar para o corpo dela era uma coisa muito complicada. E que se tem muito medo de conversar sobre isso, né? E aí eu queria que o que você poderia também falar para essas mulheres 50 a mais, né, que cada vez mais, né, os antigos 30 são os novos 50, os antigos 70 são os novos 60, então assim, a nossa população ela está envelhecendo com mais qualidade do que gerações anteriores, né, e como que a gente entende esse impacto de viver jovem, né, porque eu não consigo ver uma mulher daquela, uma mulher velha, né, e essa relação também de jovem e velha acho que é complexa, mas assim, lidar com esse novo corpo, lidar com essa nova realidade. Então, o que a gente tem que ter um pouco assim, de discernimento, principalmente de artista, né? Porque eles vivem um universo paralelo do nosso dia a dia, de uma mulher comum, vamos colocar assim. Mas o que a gente precisa entender? A mulher, a partir dos 37 anos, a gente já começa a ter uma baixa hormonal. Entendeu? E aí já começa assim, aquela oscilação de humor. Uma hora você tá muito feliz, a outra hora você tá chorando, nem sabe por quê, né? Os calores começam a vir, o maior desânimo, as névoas, que a gente fala que é aquela, meu Deus, qual é aquela palavra, né? Então a gente já começa. Isso já é uma deficiência do estradiol, que é o principal hormônio feminino. Então, o que a gente precisa entender? Durante muito tempo a reposição hormonal ela foi demonizada. Vai fazer reposição hormonal, vai ter câncer. Gente, nunca a reposição hormonal causou câncer. O que a gente precisa entender é que uma mulher que teve um câncer hormônio independente, ela não pode fazer reposição hormonal. Então, quando a gente tem esses critérios, esses cuidados, tá? De fazer a reposição hormonal bem feita, de forma dentro do tempo ideal que precisa ser feito, a qualidade de vida, ela vem. Talvez, o que eu acho que impacta muito a Cláudia Raia é que ela era um símbolo sexual. E não só como um símbolo sexual, a internet ela veio atropelando todos esses artistas. Então não é só a coisa... eu falo assim, novela da Globo agora ninguém sabe quem são os artistas que estão lá. Porque eles estão pagando cada vez mais barato, por pessoas mais novas. Não pega mais aqueles antigos pra vir. Então você começa a entrar num dismorfismo. É igual a pessoa que entra em vigorexia, começa a usar hormônio e começa a usar... E quando você vê, tá um monstro a pessoa. Ela perdeu as feições femininas e se tornou um homem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E tem que estar conversando com o cliente sobre isso. Para que ele tenha noção do que é possível. Então, normalmente, eu falo assim para as meninas, né, quando querem. Eu falei, você tem um corpo ideal? Você tem uma pessoa que você gostaria de modelar? Aí alguém fala para mim assim, Bruna Marquezine. Aí eu mostro pra ela, olha, cara, eu acho muito difícil você com esse biotipo aqui chegar num biotipo Bruna Marquezine. Mas, se você tem um biotipo um pouco mais avantajado, talvez uma Paola Oliveira, seja mais possível. Então, eu acho que é isso. E, normalmente, o que eu gosto de trabalhar? Com uma foto da própria pessoa antiga. É esse corpo que você quer chegar? É o melhor modelo. É o que você já teve um dia. Uma boa estratégia. Exato. Que aí ela sabe onde ela pode chegar. E isso vem através da mudança, realmente é uma mudança 360. Eu não adianta eu falar pra uma pessoa que come fast food sexta, sábado e domingo que ela vai emagrecer. Não vai. Ela tá comendo... A semana tem 7 dias, 3 dias ela tá comendo fast food, não vai funcionar. Entendeu? Então, tá dentro da realidade do que é possível, do que é alcançável e do quanto você tá disposto. É igual, eu falo assim, você quer comprar uma Ferrari, o que você tem que fazer? Economia. Você vai economizar, vai ganhar mais. Perder peso é igualzinho dinheiro. Você tem que economizar e tá fazendo esse trabalho todo. Então, aonde você quer chegar, depende do quanto você vai se esforçar para isso. Eu conheço muitas pessoas que chegam naquele corpo ideal, só que a disciplina tem que ser tão grande que eles falam, cara, eu não quero isso. Aí eu falo, então, vamos voltar para um corpo normal. E não precisa ser aquele corpo deslumbrante, todo definido, porque isso precisa de regras. E aí a pessoa tem que estar disposta a seguir as regras. Mas isso, o único cuidado que a gente tem que ter é que uma coisa é aquele corpo perfeito. Outra coisa é o corpo saudável, entendeu? Corpo saudável todo mundo tem que ter. Agora, corpo perfeito vai depender da disciplina. Então, e do que é a perfeição de cada um. Acho que aí entra mais até um individual, né? Exatamente. E aí é por isso que eu falo, pega aquela foto, coloca ela na geladeira. Aí coloca lá como você quer chegar e todo dia você olha pra ela e fala, é isso que eu quero. E assim vai.
Excelente. Eu acredito que, tenho certeza, é muito importante o trabalho que você faz. Está de parabéns. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ah, um prazer. Estamos terminando aí este episódio. E gostaria que você falasse, olhando para a câmera, para empreendedores que estão iniciando, né, dizer que vale a pena empreender. Na sua visão, pode ficar à vontade. A última palavra. Bem, então vamos lá, gente. Empreender tem que ser para os fortes mesmo. Você tem que se dedicar dia e noite e saber onde é que você quer chegar. Eu costumo falar que nem GPS não te dá a direção se você não souber aonde você quer chegar. Então você precisa ter um plano traçado, qual é o seu objetivo final, para que você comece e aí estude, gente. Procura Sebrae, tem muita coisa que é grátis, que a gente não precisa estar pagando para ter, mas pagar também vai fazer parte do game. Então assim, a gente precisa investir. Não pode ter medo de investir. Todas as vezes que eu tentei economizar por não investir, principalmente em conhecimento, a coisa não andava. E aí eu dava mais murro em ponto de faca do que conquistar as coisas. Então hoje, eu estudo o que me oferecem de serviços, vejo se faz sentido para o meu negócio, fazendo sentido, eu vou lá e invisto, porque os resultados vêm. Então, assim, estudem, façam networking. Eu acho que quem é aqui de Campo Grande deve fazer parte da associação empresarial, porque é um ambiente de network. O que eles propiciam de conhecimento, de interação, vale muito a pena para cada pessoa que está aqui nesse bairro. E acreditar no local que você vive, defender o local que você vive, porque a gente precisa sim ser bairrista, porque senão a gente está levando dinheiro para fora e não precisa. A gente precisa ter qualidade de vida e aqui dentro. E muitas das vezes sem tanto investimento do que ir até lá fora para conseguir os mesmos serviços que a gente tem aqui. Então, se você é empreendedor daqui, te convido. Vem aqui para você fazer parte também aqui do podcast, né? Que é muito bacana. A gente tem que estar sendo visto, a gente tem que estar sendo ouvido, a gente tem que estar sendo falado, representado. E também para fazer parte da Associação Empresarial de Campo Grande. Me associar lá fez parte da minha jornada, foi muito interessante para mim. Agora a gente tem os serviços das mulheres, né? Que é muito legal. Onde você tem um networking. Gente, a vida é feita de pessoas. A inteligência artificial tá chegando aí, ó, para roubar vários empregos das pessoas, mas não vai roubar amizade, não vai roubar essa coisa de lidar com pessoas, a influência que a gente pode ter tendo num ambiente promissor. Então é isso, o convite está feito. Joia. Mila, sua palavra final. Se quiser falar alguma data de agenda da associação, também fica à vontade, mas principalmente fala para o empreendedor que está nos assistindo, né, que vale a pena empreender. Esse é o objetivo do canal, incentivar o empreendedorismo. Não, parabenizar, primeiro, né, essa disponibilidade de falar e de trazer temas interessantes, empresários interessantes. A gente está acompanhando aí essa sua jornada. A gente sabe, né, que não é uma jornada difícil, a gente sabe também que empreender não é para todo mundo, mas para aqueles que entendem que né, a sua trajetória de vida, para se profissionalizar, faço das palavras da doutora Carline aqui as minhas, você precisa buscar sim consultorias, você precisa buscar a associação comercial do seu bairro, você precisa investir em conhecimento, sempre vai trazer bons resultados. Só que os resultados, eles não são nem linear e nem no tempo que a gente quer. Então a gente tem que ter a sabedoria também para entender que as coisas têm o tempo de acontecer. E a associação, ela é um fator muito importante no empreendedorismo de Campo Grande, né, em todo o impacto que ela traz, não só para os empresários, mas para o bairro de Campo Grande, né, na gestão do presidente Samir, essa visão ampla, né, de cuidar do bairro e, em consequência, cuidar do empresário é uma coisa muito importante. Então, convido vocês a estarem com a gente na Associação Empresarial. A agenda de maio, teremos alguns eventos. Vamos fazer 65 anos agora, em maio, a Associação Empresarial de Campo Grande. Em algum momento vai sair a data dessa comemoração, está sendo definida. O Conselho da Mulher também vai ter um evento em maio. Acompanhe as redes sociais para saber as datas e estar conosco nesses momentos. A gente aguarda vocês lá. Vou deixar minha palavra final também. Minha palavra é procrastinação. Você que tem um projeto, né, e não colocou em prática ainda, não procrastine mais, coloca seu projeto em prática. E você também, que sabe que precisa do que foi conversado aqui hoje, né, precisa emagrecer, precisa melhorar sua autoestima, não perca tempo. Não foi à toa que você parou aí para assistir até agora esse podcast, então não procrastine mais, procura a doutora e se consulte e tenho certeza que ela vai atender a sua necessidade, tá bom? Então é isso, é a minha palavra final. Doutora, muito obrigado por ter aceitado aí o convite e foi um prazer estar te recebendo aqui. O prazer foi todo meu. E Muito obrigado pelo convite. E o nome do nosso canal é Você Também Pode, porque eu, Décio, apenas estudei bem pouco, apenas a 5ª série. Hoje, com a ajuda de Deus ali, abri uma pizzaria e tive uma boa experiência abrindo
uma primeira filial, uma experiência melhor na segunda filial, hoje indo para a quarta. Se eu, com a quinta série, hoje com 4 unidades, se eu posso, você também pode. Obrigado, doutora. Obrigada, Décio. Obrigada, Mila. Valeu, Mila.